Muito prazer. Muito prazer, Regina. Olha, obrigada pelo convite. Obrigada a você, Silvia. Agora, uma coisa muito comum no meu jardim não é nem... A dificuldade não é nem cuidar da planta, é cuidar da terra. Então, é por isso que hoje, eu adorei a pauta de hoje, porque a gente vai falar do ataque das pragas, né, que é super comum, fungos, os insetos sugadores, mas, antes de qualquer coisa, se você tiver com o teu solo saudável, a chance de você ter o ataque dessas pragas, que acontecem, tá? Tá tudo no ar e tal, mas você tem que cuidar do solo primeiro, ou seja, um solo saudável, a chance de ele fica muito menos vulnerável ao ataque desses pulgões, dos ácaros, das cochonilhas, enfim, de todos esses insetos. Então, é que nem a gente. Corpo saudável, boa alimentação, você fica muito menos vulnerável às doenças. Então, a gente tem que lembrar disso. O teu jardim, ele está cheio de praga, mas o teu solo está em ordem? Entendeu? Como que eu vou saber? Então, a própria planta vai te dizendo. Então, por exemplo, vai para lá, vamos para lá. Eu vou trazer. Trás, tá bom. Olha, repara, você acha que está saudável essa planta? Eu acho que não, porque tem umas folhinhas aqui muito ressecadinhas. Enrugadas. Olha, é a mesma planta dessa. Jura? Tudo bem, ela é um pouco menor. Isso é o aniseto, olha o perfume dela. Cheiro de anis. Nossa, que gostoso. É anis. Parece... Então, aqui, olha o que aconteceu. Ela está toda retorcida, tá? Essa época do ano a gente tem muita chuva, né? A presença dos ácaros, ela está bastante evidente. Essa está debilitada. Aqui, tá? Ela está com um ataque de ácaro, que também é um inseto sugador. Ô Silvia, e o cogumelo é ruim? Então, o excesso de umidade, eu até trouxe, que isso mostra pra gente que está com excesso de umidade aqui. Então, a primeira coisa, a gente vai diminuir rega, quando começa esse tipo de coisa. Só uma pausa. Sabe o que eu queria? Meus óculos, porque eu não estou enxergando direitinho. Você enxerga? Eu não enxergo. Mais ou menos. Então, eu também estou no mais ou menos, mas eu queria ver essa folhinha aqui mais perto. Na verdade, o ideal é com uma lupa, para a gente ver o que acontece. Olhando assim, a gente vê rapidamente que ela não está tão saudável quanto essa. Nem compara. Mas aí, a gente começa a perceber o quê? O quê? Tem coisas que a gente vai ter que controlar. Como que a gente vai fazer isso? Você tem algumas possibilidades. Primeiro, ele vai tirando toda a seiva da planta. Então, a tua planta vai ficando mirrada. Então, aí já te mostra que tem alguma coisa errada. Primeira coisa aqui, nós vamos diminuir a rega. Primeira coisa. Tem cogumelo, é sinal de umidade em excesso. Excesso de umidade, exatamente. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que controlar. Eu trouxe alguns inseticidas naturais. Na verdade, são coisas que você pode fazer na sua casa. E que eu acho super interessante mostrar para as pessoas em casa, porque como nós somos orgânicos, nós trabalhamos com a agricultura orgânica há 20 anos. Jura? Existe a Sabor de Fazenda há 25, mas orgânicos, nós somos 21 anos orgânicos. Pioneiros, então, praticamente. Praticamente pioneiros. Tá. E então, a gente, assim, entendia o seguinte, eu trabalho com plantas medicinais, você colocar um veneno é muito contraditório. Não tem sentido. Não tem sentido. Então, começamos a desenvolver algumas caudas, alguns preparados, de forma que você não use o quê? Os inseticidas. Bom, primeira coisa... E esses naturais funcionam tão bem quanto os industrializados. Não tem nem essa possibilidade lá, tá? De usar qualquer coisa química. Então, a gente vai usar coisas naturais e que são incríveis. Por exemplo, aqui é uma água de sabão de coco. Como é que simplesmente, você pega um pouquinho de sabão de coco, você rala... Em pedra. Em pedra. Que sejam, sei lá, 2 colheres cheias de sabão de coco ralado e você põe meio litro de água. Você aquece, ele vai ficar um líquido, tá vendo? Ele parece, toma cuidado, porque isso aqui parece um leite, né? Então você tem que sempre marcar direitinho o que tem dentro da tua garrafa. Mas só tem sabão de coco e água? Só. Ela vai ser a nossa base para qualquer coisa que eu vou usar Isso é base? Isso é minha base, tá? Então assim... Como que eu vou usar, Regina? Quero saber. Isso é super tranquilo. Aqui, olha, eu tenho um pulverizador pequeno. Então, lembrar o seguinte, para qualquer tipo de para qualquer tipo de praga, que não tem nada, que é água, tá? Água pura, não. Eu vou colocar uma tampa desse sabão, uma tampinha. É que eu já sei de cabeça, então, ó, eu vou pôr uma tampinha, só. É uma coisinha, é uma tampinha mesmo da tua garrafa. Tá. E eu posso escolher qualquer um desses. O que é isso aqui? Isso daqui eu fiz preparados de álcool com pimenta vermelha, com pimenta do reino ou com alho. Isso é o álcool 70%, que está super fechado para não vazar, com alho. Isso é álcool, será que vai espirrar? Não vai espirrar. Isso é álcool com alho. Ai, que cheirinho gostoso que fica.
que acontece? O álcool ele vai fazer a função de extrair do alho essa função de a gente eliminar ou pelo menos controlar esses meus insetos. Tá. Eu vou colocar... Deixa eu te interromper. Tanto de alho, quanto da pimenta vermelha, quanto da pimenta do reino, tem a mesma função. Aí exatamente. A minha escolha. Por isso que eu trouxe essa variedade, cada um vai ter um desses em casa. Pode, vamos lá. Deve ficar bem fechado, porque com medo de vazar no carro. Pelo amor de Deus. Acho que a gente vai precisar de alguma ajuda. Nossa, a minha mão até ficou... Alguém se habilita? Alguém pode abrir? Quero ver o cheirinho. Tá difícil aqui pra gente. Bom, mas só pra gente entender, pra fazer em casa, lá no viveiro, porque ficaram preocupados que se isso vira no carro ia ser um probleminha. Um desafio aqui no estúdio, falar, ninguém consegue. Ninguém consegue. Diz a quem conseguir vai ganhar. Olha lá, ninguém... Bom, mas vamos indo. Ninguém consegue. Esse você também não conseguiu? Imagina, nem ó, minha mão aqui. Nossa, gente. E eu sou forte, eu sou super forte, eu achei verdade. Que eu era também, né? Emperrou pra valer, já tá no quinto. Mas vamos lá. Abri. Olha isso tudo que a gente já quer sentir. Quero só ver, aí, garota, aí, conseguiu. Bom. Pimenta do reino. Bora, então. Por que nós trouxemos essa... Vamos voltar. Pessoal, vamos lembrar o que eu fiz aqui. Água com uma tampa de sabão de coco já diluída. Que é a base. Então, é a base sempre para eu colocar algum desses insetinhos. Olha, valeu. Quem conseguiu? Parabéns. Aí, obrigado. Ganha a nossa admiração. Ai, esse tem um cheirinho gostoso. De pimentinha vermelha. Vai. Vamos lá. Então, eu coloquei aqui água com sabão. Eu posso optar por qualquer um desses, ou de alho, ou pimenta do reino, para eu colocar junto. E aí eu chacoalho e pulverizo a minha planta. Diretamente, Silvia? Diretamente, porque aqui eu diluí em água. Aqui já está diluído. Mas e o sol? Não, então, para você pulverizar, você sempre escolhe ou pela manhã ou no final da tarde. Muita gente pulveriza nessa época do ano que é chuvosa. Não adianta você pulverizar num dia chuvoso, porque tudo vai embora. Mas, por exemplo, eu chego em casa à noite. Pode ser à noite? Pode ser à noite. Tá, só não pode ir no sol forte. Nem no sol forte, nem em dias que estão chovendo, porque vai embora a tua pulverização. Outra opção, além desses álcools, tá? Isso aqui, gente, isso aqui é álcool com pimenta. Então, tá um concentrado. Então, por isso que eu vou diluir na água. Você tem uma opção hoje que se chama óleo de nim. É um óleo extraído de uma planta indiana que se chama nim. Então a gente usa muito no viveiro, é espetacular. Eu posso usar uma tampinha dessa para colocar aqui também. Então, olha isso. Então a gente tem a opção das pimentas ou do alho ou. Tá. Exatamente, não são todos, tá, gente? É ou. Então eu vou pôr o alho. Então o que eu vou colocar aqui? Mas já pôs. O alho nós não pusemos o sabão. Ah, tá. Né? Então eu vou pôr aqui o alho. Vamos fazer isso aqui. Pode ser. É bem pouquinho, tá, gente? É como se fosse uma colher de Nossa, uma colherinha de chá, Até menos, acho que de café, eu diria. É pouco mesmo. Você vai pulverizar e lembrar o seguinte. Gente, isso é super importante. As pessoas, às vezes, em casa, só pulverizam por cima. E o que acontece? Às vezes a praga está aqui, ó. Às vezes não. As pragas os insetos são muito espertos. Eles não ficam só por cima, eles obviamente vão ficar por baixo para ficar protegidos. Então, toda vez que você for pulverizar, pulveriza por baixo mesmo. Então, ó, tem água com sabão e uma tampinha de álcool de alho. Eu posso optar por qualquer um desses. Quantas vezes a gente coloca? Uma vez por semana, por 4 semanas, tá? Isso daqui resolve a maior parte dos meus insetos. Eu tenho essa opção também, gente, para os jardins, para os canteiros maiores, que eu adoro. São placas adesivas que, por causa da cor, atraem os insetos. Ela gruda, tá? Ó, se você puser a mão, ela gruda. Isso daqui é um monte de bichinho. Isso é um monte de insetos que estariam nas minhas plantas, mas foram atraídas pela cor. Olha! E aí, ó, a gente olha esse daqui que tem uma mosquinha bem... Exatamente. Vocês estão vendo, gente? A gente tem muitas formas. Isso aqui, por exemplo, são plaquinhas para vaso. A mesma placa que isso você põe, porque no meu caso eu tenho um viveiro de ervas. Mas para quem tem um vasinho, olha, você pode colocar direto no teu próprio vaso. Isso compra em lojas a gente onde tem material? Nós temos todas essas coisas, mas geralmente em lugares com artigos de jardinagem, né? Aí uma outra opção que você tem também, olha, para atrair moscas de fruta, você pendura. É muito interessante isso. Você pendura
no teu pé de limão e tal, aqui dentro fica um líquido que atrai. Por causa da cor também, as moscas entram aqui, elas caem nesse líquido. Atrai a abelha também, não? Não, elas não têm nenhuma... Não, isso não, isso jamais. Abelhas, elas são absolutamente... Nós somos as maiores defensoras das abelhas. Sem a abelha, a gente sempre fala, não vai ter alimento. Então, ao contrário, vamos cuidar da abelha. Isso não tem contraindicação, tá? E aí também, olha, até essas fitas adesivas para formiga. Mais ou menos isso? Desculpa te interromper. Eu não tenho de cabeça, Renata, mas Regina, desculpa. Tem que entrar em contato com a gente. Eu realmente tenho muito produto, eu não tenho lembrança. Mas isso é super funcional, principalmente para quem tem um pé de limão em casa e está com problema quando começa a ficar com aqueles problemas na fruta, sabe? Sim, sim. Mosca, mosca de fruta, exatamente, isso acontece. Por exemplo, essas fitas, para você colocar no pé da árvore, para a formiga não subir. Ou seja, você tem várias possibilidades, gente, para controlar de forma caseira. Olha, fungo é isso aqui, ó. Vamos lá. Olha uma sálvia, a sálvia está com fungo. Você repara a folha dela? Essa é sálvia? Isso é sálvia. Sálvia é muito delicadinho. Porque não gosta de água, não gosta de umidade. Olha como está a folha dela. Tá vendo que ela está esbranquiçada? Uma sálvia que não está doente, olha, ela não tem essa... É outro verde. Você pode fazer um chá forte de cavalinha, forte mesmo, uma decocção, e pulverizar. Ou com aquele óleo do ninho também você consegue. Olha, lagarta. Essa é uma época super comum da lagarta. Elas comem toda a nossa folha. Acaba com a folha? E a borboleta é muito sábia, ela vem, ela bota ovo aqui embaixo, a gente não percebe, as lagartas brotam e já começam a comer a própria folha da capuchinha. Então, a gente tem que tomar cuidado, sempre fazendo ou catação manual ou usando algum desses. Nesse caso, para lagarta, existe um específico também que não tem contraindicação dentro da agricultura orgânica. Arrasou. Bom, para a gente saber de todos esses produtos e ter mais informações, www.sabordefazenda.com.br. Tudojunto.com.br. O telefone 11 2631 4915. Entre em contato com a gente, visitem a gente e lá a gente tem um pessoal que vai explicar tudinho para vocês, aulas também, vale a pena. Tá joia. Muito obrigada. Ai, olha, tenho muito obrigada, para te perguntar, porque essas pragas são todas muito comuns e é bom saber que nessa época do ano com a chuva e tudo acontecer. Piora. Então vamos cuidar de forma que a gente possa fazer em casa. Natural. É isso aí. É tão bom ter planta em casa, né? Dá uma vida, dá um astral, dá um perfume.